Gente, eu estou aqui para falar do filme David Attenborough e o Nosso Planeta e fazer alguns comentários sobre a luz da tomada de decisão holística, que é uma abordagem de gestão que foi elaborada pelo zimbabuano Alan Seifert. Ele é um ecologista que tem trabalhado muito com essas questões de gestão de recursos e no combate à desertificação, mitigação das mudanças climáticas e agricultura regenerativa de uma forma geral. O filme é um testemunho do declínio dos nossos sistemas ecológicos, né? Durante os 70 anos de vida do David. É estarrecedor ver que em 70 anos a gente devastou 70% de todo o habitat de vida selvagem do planeta. Então, a primeira metade do filme ele se atém a demonstrar essa devastação. E no decorrer do filme como um todo, ele acompanha o aumento populacional, o aumento de gás carbônico na atmosfera, contado em partes por milhão, e o decréscimo dos habitats naturais. Na segunda metade do vídeo, ele passa a fazer algumas recomendações que se propõem a resolver a situação que a gente se encontra hoje, que é uma situação de risco de extinção em massa. A gente já se encontra no Antropoceno, que é a sexta maior extinção em massa da história do planeta, e faz algumas recomendações, né? Eu vou me ater aqui a 3 recomendações, muito embora o filme seja muito mais detalhado do que isso. Mas as 3 recomendações básicas são a diminuição do espaço de produção agrícola e uma dieta basicamente à base de plantas, recomendando então a diminuição do consumo de carne. Uma segunda alternativa, uma segunda sugestão do filme é substituir por completo a matriz de combustíveis fósseis por uma de recursos renováveis, né, de energia renovável. E a terceira recomendação, de um modo geral, é que a gente pratique um consumo consciente. Eu vejo essas sugestões como um passo a passo simplista, reducionista, que não é capaz de chegar à raiz do problema, né? Que são as complexidades do nosso sistema social, ambiental e ecológico, e econômico. Então, quando a gente usa o modelo de gestão do gerenciamento holístico para tomada de decisão, a gente cria um contexto. A ideia desse contexto é dentro da peculiaridade de cada indivíduo, de cada família, de cada instituição. Existem diferenças, obviamente, mas dentro desse contexto de cada um, que a gente consiga assegurar simultaneamente e no mesmo patamar de importância o social, o ambiental e o econômico. Quando a gente passa a entender que essas 3 dimensões elas estão interligadas e são indissociáveis e que elas precisam ser mantidas no mesmo patamar de importância, a gente passa a ter um poder de análise, um poder de pensamento, de decisão e de análise sistêmica mais detalhado sobre as políticas públicas e as soluções que se prestam a resolver essa situação que a gente está de extinção em massa. Bom, então a primeira questão a gente deve diminuir os espaços de produção agrícola, né? Ou a gente deve ocupar todas essas áreas de produção com agricultura regenerativa? Veja bem, em relação à sugestão do filme, então, a gente deveria diminuir o espaço de produção agrícola, né? Mas a pergunta que eu faço, que eu trago como provocação é assim: e se a gente tivesse modelos de produção capazes de restaurar os solos, os lençóis freáticos e a sociobiodiversidade? Acontece que a gente tem esses modelos, né? Então, dentro desse contexto da primeira recomendação do filme, esses modelos eles estão presentes na permacultura, na agroecologia, nas agroflorestas sucessionais, no plantio de cobertura, de palhada, né, para as questões dos plantios de grão de maneira regenerativa. Eles estão presentes no gerenciamento holístico de pastagens, né? Então, nesse sentido, a gente vê que não é necessariamente o tamanho da área que é o problema e o tipo de dieta. É muito mais o tipo de gestão e o tipo de decisão de como produzir as coisas. E aqui
vale ressaltar então 2 exemplos práticos, né? O primeiro é da pesquisa do Dr. Walter Stenbock, que já esteve aqui com a gente no podcast algumas vezes, onde ele disse que no Brasil, com os sistemas agroflorestais sucessionais, a gente chega a produzir entre 40 e 70 toneladas por hectare ano, ao passo em que a gente sequestra carbono no solo em uma quantidade de até 6,7 toneladas por hectare ano, né? Isso, em comparação com o que o agronegócio produz, é incomensurável. A gente tem aí talvez produções de grãos em monocultura que tem umas externalidades absurdas, como a erosão, a poluição, porque solta muito gás carbônico, a devastação dos lençóis freáticos, porque usam a irrigação de uma maneira ineficiente, né? Então, assim, o agronegócio produz por hectare em torno de 13 a 15 toneladas, 16 toneladas de grão. Os sistemas florestais produzem entre 40 e 70 toneladas de alimento, fibras e madeira, né? Sequestrando até 6,7 toneladas de carbono. Então, a questão não é porque o filme parte do pressuposto que só existe agricultura industrial e no final faz uma recomendação para uma agricultura extremamente tecnologizada, né? Então, o segundo exemplo, então, é o exemplo da fazenda Carvalho Branco, o White Oaks, que é uma fazenda americana, que recentemente teve a sua produção analisada por cientistas e foi publicado em jornais com pares científicos, com a revisão de pares científicos, né? Onde eles conseguem fixar até 1,3 toneladas de carbono por hectare ano, conseguem mitigar e compensar mais do que 100% das emissões de carbono no ciclo de vida de cada animal e até 85% das emissões gerais da propriedade como um todo. Então, nesse paradigma de uma agricultura regenerativa, né, fica então a provocação de que talvez a pessoa que coma carne advinda de um sistema de produção como esse está colaborando muito mais para mitigar o aquecimento global do que a pessoa que não come carne e continua comprando no supermercado, continua consumindo muitos grãos que são produzidos pelo agronegócio e assim consequentemente, né? Então, esses exemplos e essa abordagem de sistemas de produção agrícola que tem como base a ciência biológica, né, o fortalecimento dos processos ecossistêmicos, fica a lição de que raramente a gente consegue resolver problemas biológicos com soluções tecnológicas. A seguinte questão do filme é a questão da matriz energética. Ele vem falando da possibilidade de substituição dos combustíveis fósseis por energias renováveis. É óbvio que nós todos queremos isso. Isso é extremamente necessário. Mas qual que é o problema disso daí, né? É que o filme não faz nenhuma análise da viabilidade da escala da sociedade atual, né? Hoje a gente tem 97% das nossas necessidades energéticas supridas pela matriz de combustíveis fósseis. Então, tem uma pesquisa, esse vídeo que eu estou fazendo para vocês foi publicado em um artigo também no site, tem uma pesquisa do Dr. Ted Trainer, que é um cientista australiano, onde ele diz que as energias renováveis não podem manter a sociedade de consumo. Então, nessa recomendação, que obviamente que estamos de acordo com ela, fica uma observação. Não é possível a gente manter a sociedade como ela está, né? E nesse sentido o filme fez muito poucas alusões a essa necessidade da gente diminuir o padrão de consumo, da gente mudar essa sociedade. E aqui vem uma outra questão, que é o seguinte: se a gente não procurar uma justiça social que traga equanimidade no acesso às energias renováveis, a gente vai continuar com o sul global subsidiando o conforto dos países desenvolvidos do norte. Porque na média de consumo dos países desenvolvidos, a gente já não teria como suprir painel solar para a população mundial como um todo. Então, se a gente quer que todos tenham acesso à energia renovável, os países desenvolvidos vão ter que diminuir muito seu consumo. E isso também não está alertado no filme, né? Então, um filme com um viés assim, muito de país desenvolvido. E por último, a questão do consumo consciente, né? Não existe consumo consciente, né? Assim, o que eu estou querendo dizer é que existe uma situação que ela é sistêmica, que é de uma economia que é baseada em produção, e a produção,
a economia ecológica prova pelas leis da termodinâmica que a gente não consegue manter uma economia de produção baseada no consumo e na obsolescência planejada sem que a gente degrade o meio ambiente. Então, toda vez que a gente interfere no ecossistema para produzir bens de consumo, a gente está aumentando a entropia do sistema, tanto aonde a gente retira os recursos, durante a cadeia de produção e no descarte. E via de regra no descarte, quem lidar com a poluição de maneira mais acirrada, de maneira mais nociva, obviamente são sempre as classes mais baixas, mais uma vez, né? Então, eu acho que nesse quesito da questão do consumo consciente, o que a gente precisa fazer é realmente discutir um novo modelo econômico. Um modelo econômico que não seja baseado em bens de consumo, mas que seja baseado em experiências subjetivas, que seja baseado no desenvolvimento humano, no gozo da vida, né? E aonde a gente passe a colocar a tecnologia e a ciência e a nossa genialidade, né? A nossa perspicácia intelectual para produzir bens que sejam duráveis e não para produzir bens de consumo que tenham o seu descarte já planejado a curto prazo para poder manter uma economia que é míope, que só enxerga o lucro, não enxerga o meio ambiente, não enxerga nem que está limitada pela biocapacidade do planeta, né? E não enxerga a questão do bem-estar social também. Então, de um modo geral, assim, para fechar um pouco o pensamento sobre o filme, vale muito a pena assistir o filme, pelas imagens dos ecossistemas, tanto os ecossistemas preservados no começo do filme, quanto a evolução da degradação desses ecossistemas, são imagens estarrecedoras, algumas muito bonitas, outras estarrecedoras, né? E vale muito a pena ver o testemunho de uma pessoa com 93 anos de idade, com uma vontade genuína de oferecer soluções. Mas quando a gente aplica um pensamento sistêmico, holístico, para as recomendações feitas, a gente vê que a gente precisa de fato um novo modelo econômico, que já seria derivado de um novo modelo de tomada de decisão e gestão dos nossos recursos, né? E que a gente precisa entender que o ser humano pode sim interagir nos ecossistemas de maneira positiva, né? Então, hoje, eu acho que não seria o caso da gente diminuir as áreas de produção agrícola. Seria o caso da gente ocupar todas as áreas de produção agrícola com sistemas integrados de produção, agroecológicos, com gerenciamento holístico de pastagens e com cadeias de produção e consumo ligadas em rede, biorregionais e cooperativas, né? Eu acho que seria um apontamento muito mais preciso e muito no sentido de acertar a recomendação de recuperação de áreas, né? No texto no site tem todas as referências acadêmicas para essas críticas que eu fiz. E eu queria fazer uma nota que no texto também tem, e no meu Instagram também tem o Linktree com todos os links dos cursos que eu vou dar, onde eu abordo a tomada de decisão holística. E queria pedir que, se você tem se beneficiado, se identificado com a missão do podcast Impacto Positivo, que você faça a sua inscrição no canal, compartilhe o conteúdo com os seus comentários, isso ajuda muito a gente. E que você também considere ser um patrono do canal na nossa campanha do Apoie-se. Está no Linktree também do Instagram e eu vou postar aqui na descrição no vídeo no YouTube, tá? Conto com a ajuda de todos vocês, muito obrigado mais uma vez, a gente se vê na próxima. Um abraço.